Agora sim, bom dia a todos, 7 horas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine no nosso propósito de 90 dias de esperança. Hoje a leitura do nosso livro da Esperança, dia 25 de janeiro de 2025, é o capítulo 1, Culto Espírita. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Jesus em Mateus 5:17. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Capítulo 1, item 7. Aqui tem uma nota de rodapé que diz: a presente citação e todas as demais colocadas nesse livro, em seguida aos textos evangélicos, foram extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nota do autor espiritual. Então, conforme conversamos ontem, o texto evangélico, na sequência, um trecho do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo 1, item 7. Culto espírita. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir um modo de nobitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Asterisco. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no vento da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade, sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envelhecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto, a pretexto de lucro. Exator, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando
perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Asterisco. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções. De conformidade com o ensino de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. Além disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. E refletindo sobre o capítulo de hoje, a gente observa que Emmanuel escolheu o capítulo de Mateus 5,17 e depois o trecho do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Então, Jesus, no texto de Mateus, ele já fala para os discípulos, não pensem que eu tenho vindo destruir a lei e os profetas. Depois ele retira a parte que Kardec diz, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei, mas dar-lhes execução. E aí eu acho que está todo o cerne do primeiro capítulo, o culto espírita, né? A gente lembrando dessa árvore do Evangelho, lá no Antigo Testamento, Jesus não veio para acabar, né, com o que veio antes. A doutrina espírita, no primeiro capítulo, também reafirma que não vem para destruir as leis, mas agora esse capítulo vai falar da execução, nos orientando como que nós vamos restaurar, né, no íntimo de cada um as leis espirituais. E ele já nos dá uma dica, né? A gente vai referenciá-lo com a nossa própria vida, com a execução. Toda a lei e os profetas. E aí nós prestamos atenção que sempre quando Emmanuel coloca um asterisco, é um ponto para a gente parar e refletir. Ele muda ali um pouco o texto, né? Quem está com o texto impresso. Então, ele faz primeiro uma explicação, ele diz que a gente vai referenciá-lo, esse culto, e a gente tem como a palavra culto aquele momento em que a gente expressa a nossa fé, né? A gente vai ao culto, é o momento que a gente se reúne para expressar a nossa fé. E Emmanuel diz que a gente vai, que o nosso culto espírita é na vida, é na própria vida. Não é fora, não é somente aqui às 7 horas enquanto estamos reunidos, né? Aí ele vai falar da mãe, do dirigente, do legislador, de todas as atribuições, né? Do administrador, do mestre, do médico, do espírita, do médium. Esse é o nosso culto, no nosso dia a dia, onde Deus nos colocou. Na maternidade, né? No lar, na hora que estamos varrendo a casa, fazendo o bolo, na hora das mínimas tarefas. Esse é o culto espírita que Jesus pediu, né? Que ele veio para dar a exemplificação, pois a vida dele, o evangelho, a boa nova, é a vida dele. E aí, já lembrando para a gente dar uma lida durante o dia, para aqueles que tiverem tempo, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro item, que vai falar do objetivo da obra, Kardec ressalta que os ensinos de Jesus eles podem ser divididos em 5 partes. Os atos da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas
pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. E ele faz toda a introdução dos objetivos da obra, falando que o ensino moral é ponto aonde todas as religiões elas se encontram, porque é um código divino, é onde a própria incredulidade se curva, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se em quaisquer que sejam as suas crenças. Então, a vida de Jesus, que é o ensino moral, é onde todas as crenças podem se reunir, né? Porquanto jamais ele constituiu matéria de disputa religiosa. Às vezes a gente vê a disputa a religiosa quanto à interpretação de alguma tradução do que Jesus disse, do que não disse, do que o evangelista disse, mas naquilo que ele fez é onde todas as religiões cristãs ou não cristãs elas se reúnem, porque ali com a sua vida não tem dúvidas, né? E esse é o convite para nós, que a nossa vida também não tenha dúvidas do esforço que fazemos, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, né, para domar as suas más inclinações. E aí ele vai falar que a moral constitui aquele código, uma regra de proceder e abrange todas as circunstâncias da vida e é um roteiro infalível para a felicidade. Então eu convido muito que a gente leia esse, essa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque já que estamos começando o livro da Esperança, que ele vai falar sobre uma homenagem, né, ao Evangelho, e Emmanuel começa falando do culto espírita da nossa vida. E como eu estava comentando, depois do asterisco, o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência. Onde é que está o espiritismo? A gente pensando, né? Não é apenas uma doutrina e e uma uma crença, uma religião que precisa, né, de, ele fala aqui de convenções, de pragmática, né? Pragmática até procurei no dicionário, é um conjunto de normas que devem ser seguidas em reuniões palacianas ou religiosas. Ele fala que não, que a doutrina espírita, que o culto espírita, ele dispensa convenções e pragmáticas, porque temos dele um libertador da alma, que educa o nosso raciocínio e o nosso sentimento, para que possamos servir na construção de um mundo melhor. A cada um segundo as suas obras, e o reino de Deus está dentro de vós. Então, para a abertura, né, dos nossos 90 dias de esperança, estamos junto com Emmanuel, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que a esperança, lembrando que o culto espírita é a nossa vida diária. Para começar as nossas reflexões, né? Espero que esse texto ele nos faça refletir, né? Quanto ao nosso templo vivo, quanto aonde Deus colocou cada um é importante, é onde nós devemos estar. E nós vamos dando bom dia ao nosso sábado, elevando os nossos pensamentos a todos que estão aqui em nosso grupo, online, ao vivo, que as luzes da esperança do Cristo cheguem aos nossos lares e reverberem a todo o nosso grupo de 90 dias de esperança,
e assim se expanda a todo o nosso Brasil. E nessa corrente de fé, damos as mãos aos trabalhadores do Cristo que operam na construção da renovação do nosso planeta. Que o nosso culto espírita diário seja a nossa vida e tudo o que fazemos dela, reconhecendo-nos por muito nos amarmos, reconhecendo-nos por marcharmos de mãos dadas. Sentimos as nossas mãos unidas neste trabalho. Agradecemos, Jesus, estarmos aqui hoje, nesse momento de nossa encarnação. Nos dê força, bom ânimo, certeza, perseverança e esperança. Que assim seja. Um bom dia a todos e seguimos as reflexões lá no nosso grupo. Eu vou abrir o grupo agora. Quem quiser refletir, comentar, um ótimo dia, um ótimo sábado.